2025 foi um ano que teve diversos fracassos no cinema. Ficção científica, máfia, comédia romântica, não interessa. Quando o filme não consegue trazer a galera pro cinema, o seu destino é um só: a lista dos 10 maiores flops do cinema desse ano. Mas aqui, será que não tem algum injustiçado nessa lista? Qual é, pessoal? Eu sou o André Con, seja muito bem-vindo ao Conversando. E não, você não está no canal errado. Você está no novo estúdio do Conversando, também mais conhecido como o mesmo canto aqui de casa, com algumas coisinhas a mais. A gente fez algumas mudanças aqui, agora estamos muito chique, tentando sempre deixar tudo mais bonito, mais confortável para você aí que acompanha a gente. Ainda tem muito a melhorar, mas de pouquinho em pouquinho a gente chega lá, não é verdade? Bom, vamos para essa lista, mas antes, só para deixar claro, aqui não são os maiores fracassos econômicos do ano, embora sim, todos os filmes que estão aqui deram um prejuízo pro seu estúdio. Mas a gente também pegou filmes que foram grandes flops porque foram mal avaliados, ou porque tinham grandes expectativas em cima deles e não foram correspondidas, ou simplesmente porque foram completamente esquecidos, ninguém lembra que esse filme saiu, beleza? Então segura aí e vem comigo. Vamos começar falando de um filme que foi um grande flop, foi uma grande decepção, mas que eu acho que também foi um tanto quanto injustiçado. Mickey 17 é uma ficção científica que se passa no ano de 2054. O filme conta a história do Mickey Barnes, um homem que, para escapar de dívidas na Terra, se junta a uma missão humana para colonizar o planeta gelado de Niflheim. O filme é obra do diretor Bong Joon-ho, do excelente Parasita, e tinha estrelas como Robert Pattinson, Mark Ruffalo e Toni Collette. Então, como é que flopou? Bom, para começar, esse filme teve um orçamento bem alto, cerca de 118 milhões de dólares. Então já era o tipo de filme que precisava fazer muita grana para conseguir se pagar. Ele até foi bem recebido tanto pelo público quanto pela crítica, mas no fim das contas, para um orçamento alto assim, esse filme precisava ter sido espetacular. Como é uma história que simplesmente não tem muito apelo para o público geral, ou seja, é um tipo de trama que só pega mesmo quem é mais aficionado por cinema e tava no hype para ver a nova obra do diretor de Parasita, muita gente foi ao cinema, teve uma experiência boa, porém não inesquecível. O marketing também não ajudou, porque a propaganda era mais voltada para mostrar uma ficção científica de nicho, ao invés de ser aquele tipo de filme que você tem que ver porque vai ser a grande sensação do ano. Apesar das críticas terem sido boas, elas simplesmente não foram excelentes. E num mundo tomado por tantos outros filmes, séries e atividades concorrendo com um cinema caríssimo, um filme de nicho com avaliações meramente boas não é o suficiente para levar o espectador médio pro cinema. E quando o filme custa 118 milhões de dólares, você precisa, com certeza, atingir um público maior do que um público de nicho. Sendo assim, Mickey 17, apesar de ser um bom filme, arrecadou apenas 113 milhões de dólares e deu um prejuízo de 80 milhões para Warner. Bom, a história desse aqui é meio repetida, você já conhece. Você junta o diretor Paul W.S. Anderson e a sua esposa, a Milla Jovovich, num filme de aventura genérica e sem sal, e o resultado é a mesma coisa que os filmes de Resident Evil e Monster Hunter. In the Lost Lands estreou esse ano com a missão de adaptar um conto que tinha apenas 20 páginas pro cinema. Desculpa, gente, isso aqui não tem como dar certo. Mesmo que o conto tenha sido escrito pelo George R.R. Martin e que você tenha no elenco o carismático Dave Bautista. Primeiro porque adaptar um conto de apenas 20 páginas para um filme de 1h40 é difícil e requer uma grande criatividade da equipe de produção. E aí você olha para essa equipe e você vê que são as pessoas que fazem o genericão do genericão, e aí fica difícil. Não sei quem foi o maluco que aprovou esse projeto aqui, e pior, concedeu um orçamento de 55 milhões de dólares. O filme acabou bem mal avaliado, com apenas 24% de aprovação no Rotten Tomatoes, e daqueles 55 milhões de orçamento, o filme só conseguiu trazer de volta 6 milhões de dólares. Considerando que, em geral, o filme precisa fazer ali cerca de 2 a 3 vezes o seu orçamento inicial nas bilheterias para começar a se pagar, In the Lost Lands ficou muito distante dos 140 milhões que eles precisavam chegar para não dar prejuízo. Olha, gente, uma coisa que vocês não sabem que é importante falar pra esse próximo filme aqui é que eu tenho PhD em comédia romântica, tá? Segura o meu pulo! Com isso em mente, eu fui assistir A Grande Viagem da Sua Vida. O filme conta a história de uma jornada mágica do David e da Sarah, dois desconhecidos que se conhecem no casamento e depois embarcam numa viagem através do tempo, em que eles revivem momentos determinantes das suas vidas e os permitem contemplar o caminho que os trouxe até onde eles estão agora. Com uma pegada meio ficção científica
icônica e estrelando ninguém menos que Margot Robbie e Colin Farrell, esse filme tinha tudo para ser um sucesso. Porém, o filme foi muito mal recebido e muitas das críticas foram direcionadas a uma história que tinha potencial, mas que nunca se aprofunda em nada e acaba não passando de um conto raso e que não provoca nada. Também não ajudou o fato da Sony ter desembolsado 50 milhões de dólares só para poder adquirir os direitos de produzir esse filme. Isso aconteceu lá em 2024 e, somando isso aos 45 milhões do orçamento dedicado para esse filme, o custo dessa bagaça chegou a 95 milhões de dólares. O filme foi um tremendo fracasso e arrecadou lamentáveis 22 milhões. E sinceramente eu entendo, tá? Porque, olha, se não tivesse o carisma da Margot Robbie e do Colin Farrell aqui, tinha muito pouco pra salvar. Aí, tá vendo? Por isso que não pode fazer filme que não é de herói e nem de franquia já estabelecida. Isso só dá prejuízo. Gente, não. O que não dá é pra você fazer um filme ruim, com um roteiro chato, esquecível, mas do mesmo. E também não dá pra você fazer um filme muito caro, como é Mickey 17, e errar feio no marketing. E é claro que não seria lista de fracassos de filmes do ano sem um filminho da Marvel, não é verdade? A empresa continua na sua inconstante saga do multiverso, que tá mais bagunçado que cozinha de restaurante. Esse ano, o flop ficou por conta de Capitão América Admirável Mundo Novo, cujo grande plot twist era ter o Hulk vermelho, e isso foi entregue já nos trailers pra galera. Esse filme arrecadou 415 milhões, contra um orçamento de, supostamente, 180 milhões. Mas isso antes de contar o marketing, o que, vamos ser sinceros, não foi nada barato para esse filme. As estimativas para que esse filme consiga se pagar de volta estão por volta da casa dos 425 milhões. Então, dá para assumir que a Marvel vai perder uma grana com ele. Além disso, esse filme foi um dos mais mal recebidos da história recente da Marvel, ficando atrás, inclusive, de Homem-Formiga 4 e as Marvels. Agora, como que isso aconteceu? Eu particularmente não acredito nessa história de fadiga de super-herói, tá? Ninguém fala de fadiga de Missão Impossível, fadiga de Stephen King, só existe fadiga de super-herói. Pra mim isso é mito. Dito isso, eu acho que sim, existe uma fadiga em relação à fórmula da Marvel de fazer cinema, porque é simplesmente o mesmo produto há 15 anos, então óbvio que chega uma hora que o público cansa. E pra mim esse é o caso de Capitão América. É um filme bem xoxo, com diálogos péssimos, uma história clichê e a mesma ladainha da Marvel que você vê ano após ano. Capitão América parece que tá 10 anos atrasado pra festa. Entregou o mesmo enlatado de sempre e acabou sendo uma das grandes decepções desse ano. Também não seria uma lista dos grandes fracassos do ano se não tivesse pelo menos um filminho da Disney, não é verdade? Esse ano, o Mickey tentou mais uma vez fisgar os fãs através da nostalgia e colocou no cinema Tron Ares, produção estrelada por Jared Leto e com um orçamento avaliado entre 180 e 220 milhões. A história é sobre um programa altamente sofisticado que é enviado do mundo digital para o mundo real em alguma missão perigosa, mas isso pouco importa porque o que o público quer mesmo é ver cena de ação alucinante com motocas iradas. E pra falar a verdade, o filme entrega bem isso, tá? Não à toa, a sua avaliação do público lá no Rotten Tomatoes é de 84%. A dos críticos já foi bem mais rigorosa, e o filme amarga apenas 53%. Tron Ares até estreou relativamente bem lá nos Estados Unidos, arrecadando de cara 43 milhões de dólares. Porém, já na sua segunda semana de exibição, o filme despencou e arrecadou apenas 15 milhões de dólares. E se você estivesse perguntando, Mas isso não é normal? sim, é normal na primeira semana o filme já ter um boom na sua arrecadação e a partir dali começar uma decadência. O problema aqui foi o tamanho da queda de Tron. Para efeito de comparação, por exemplo, Pecadores foi um dos filmes mais aclamados do ano, caiu de 77 milhões para 69 milhões entre a sua primeira e segunda semana, o que é bem diferente de uma queda de 43 para 15. Tron Ares foi mais uma daquelas superproduções de blockbusters extremamente caras que são bonitas e diverte até certo ponto, mas que acaba sendo só mais um filme sem muita substância, com uma narrativa fraca e também não ajuda que a sua maior estrela vem em queda livre na sua carreira. Daquele orçamento de 180 a 220 milhões, o filme arrecadou na sua totalidade apenas 142 milhões, ou seja, vai dar um belo prejuízo lá pros cofres do Mickey, ou seria do Tio Patinhas.
Agora, como é que pode um filme cotadíssimo pra ganhar uma cacetada de prêmio no Oscar ter sido um flop tão grande? Uma batalha após a outra é aquele tipo de filme que ilustra como o cinema mudou e que essa coisa do movie star, a grande estrela de Hollywood que atraía milhões simplesmente pelo seu nome, já não existe mais. Apesar de ter Leonardo DiCaprio na capa do pôster, esse filme acabou arrecadando 204 milhões de dólares, porém contra um orçamento absolutamente gigantesco, estimado em cerca de 175 milhões, essa conta simplesmente não fecha. O filme ia precisar fazer lá para casa dos 400 milhões só para não ficar no vermelho. Agora, isso quer dizer que esse filme é ruim? Bom, ele foi muito bem recebido tanto pela crítica quanto pelo público de maneira geral que foi assistir. Inclusive, os mais especializados da crítica estão chamando esse filme de um clássico instantâneo. É? Eu não sabia. Eu, particularmente, achei o filme legal, mas acho que ele foi feito mais pra agradar essa vibe de cinéfilos, estudiosos do cinema, sem necessariamente estar muito preocupado com o espectador médio. E tá tudo bem, tá? Isso não é um problema do filme em si. Mas eu, como um espectador médio, achei o filme somente ok. Nada que me marcou profundamente na sua narrativa, na sua história. Agora, tem uma coisa que me incomodou muito nesse filme e que provavelmente afastou uma galera de assisti-lo no cinema: o seu marketing. Eu lembro de não entender exatamente sobre o que era o filme, sobre qual era a experiência que eu iria encontrar no cinema. Era comédia ácida? Ação? Aventura? Comentário político? E bem, se eu que costumo seguir de perto essas questões de cinema, filme, diretor, etc., fiquei meio na dúvida, então eu acho que uma galera também deve ter ficado. Olha, no mundo em que o Christopher Nolan, que é um nome que chama muito mais a atenção do espectador médio, fez Oppenheimer com 100 milhões, um filme do Paul Thomas Anderson custando 175, era uma aposta e vai acabar dando um prejuízo. Porém, sinceramente, eu acho que a Warner não tá muito preocupada com isso não, tá? Eu acho que ela tá muito mais interessada na quantidade de prêmios que esse filme aqui pode abocanhar lá durante a temporada do Oscar, então é possível que ele acabe sendo considerado um prejuízo, mas que vale a pena. Bom, continuando nessa pegada de que uma cara conhecida no pôster não é o suficiente pra levar a galera pro cinema, vamos falar de Coração de Lutador. Filme estrelado por Dwayne Johnson, que recebeu muitos elogios pela sua atuação na obra. O filme foi muito bem recebido em diversos festivais antes de estrear. Porém, quando ele chegou aos cinemas, ninguém foi ver. O filme arrecadou apenas 21 milhões de dólares, contra um orçamento de 55 milhões. Fato que certamente vai dar um prejuízo legal para a produtora desse filme, a A24. A história é sobre o Mark Kerr. Quem? Pois é, um lutador de UFC cuja obsessão pela grandeza o transformou numa lenda, apesar de custar muito caro. É o tipo de filme que hoje, no momento cultural da nossa época, simplesmente não atrai muitas pessoas pro cinema. Sério, tem muita gente aí querendo saber sobre a vida do Mark Kerr. Filmes de esporte já são historicamente o tipo de filme que não atrai um público muito grande. E quando você mistura esse gênero com um ator que não é conhecido pelo seu trabalho dramático e profundo, mas pelo seu carisma em filmes de comédia, simplesmente não tinha público suficiente querendo ver esse filme. Aliás, tem um outro agravante até curioso e engraçado em relação a esse filme aqui, tá? Uma moça um pouco conhecida, chamada Taylor Swift, resolveu anunciar de surpresa um evento nos cinemas que só iria durar 3 dias e estreou exatamente na mesma data que Coração de Lutador. Então, nas conversas você tinha um embate entre Taylor Swift e Mark Kerr, ou seja, o nocaute foi instantâneo, não tinha pra onde correr e Coração de Lutador acabou sendo considerado um grande flop desse ano. E tem animação nessa lista? Oh, mas é claro que tem. Olha, a Pixar, ela tem um histórico de gerar premissas completamente diferentes, criativas e interessantes para os seus filmes. Um rato que quer ser um chefe, monstros que assustam crianças para gerar eletricidade, emoções personificadas que controlam a cabeça de uma garota e por aí vai. Então, quando um estúdio desse calibre coloca Hélio nos cinemas, você pensa: o nome não me chama muito a atenção porque não me diz nada. Mas e a trama? Um garoto transportado pela galáxia acaba confundido com o embaixador galáctico do planeta Terra. Gente, que coisinha mais genérica, sem graça e batida. Essa coisa de ser confundido por uma outra personalidade, o que acaba gerando diversas confusões, a gente já viu em O Grande Lebowski, Uma Noite Fora de Série e tantos outros por aí. E bem, provavelmente não fui só eu que pensei isso, porque Hélio foi a pior estreia da Pixar na sua história. E apesar de uma recepção boa do
do filme, as pessoas simplesmente não se sentiram atraídas a irem assistir esse filme no cinema. O projeto custou aos cofres da Pixar pelo menos 150 milhões de dólares e arrecadou míseros 154 milhões, o que é uma grande tristeza, porque a Pixar faz histórias geniais, mas Hélio, sinceramente, não é uma delas. Bom, esse filme aqui já foi surrado de tudo quanto é jeito. Nessa onda de querer fazer dinheiro a qualquer custo, a Disney tentou emplacar mais um remake live action que praticamente ninguém pediu. Branca de Neve chegou aos cinemas depois de uma cacetada de controvérsia. Refilmagem em cima de refilmagem, substituição dos atores com nanismo por CGI, a atriz principal querendo meter o bedelho em situação geopolítica, ou seja, uma grande bomba relógio só esperando para explodir. O orçamento dessa pérola aqui foi de inacreditáveis 270 milhões de dólares e fez apenas 205 milhões. As estimativas são de que a Disney vai ter um prejuízo de pelo menos 115 milhões. Gastar 270 milhões num remake live action e escalar a Gal Gadot com tanta gente boa por aí, inclusive no papel que ele ia precisar ter que cantar. Desculpa aí quem gosta dela, mas sinceramente não dá. Além de tudo, o tal do CGI, que já tinha causado polêmica antes, também foi duramente criticado por ser mal feito e o roteiro escrachado por ser uma coisinha chata e sem graça. Vamos pro próximo, porque ficar falando disso aqui é simplesmente chutar cachorro morto. Você tava ligado que Robert De Niro estrelou duplamente num filme de máfia nesse ano? O ator foi a estrela principal de The Autonights, Máfia e Poder. E por que ele estrela duplamente? Simples, porque ele interpreta dois papéis nesse filme. Ah, ele faz papel de irmão gêmeos, igual o Michael B. Jordan lá em Pecadores. Não, ele faz de dois caras completamente diferentes, cada um chefão de uma família diferente, lá do crime organizado de Nova York. Eles começam como amigos, que acabam virando inimigos por conta de uma série de traições e aquela coisa toda de máfia. Por que diabos resolveram escalar o Robert De Niro duas vezes? Eu sinceramente não sei. Muita gente criticou exatamente isso, porque simplesmente tira completamente qualquer tipo de imersão na narrativa. Além, é claro, desse filme ter uma recepção bem fraca da crítica especializada. E com um orçamento de 55 milhões, The Autonights falhou feio nas bilheterias e arrecadou nada mais que 10 milhões de dólares. Sinceramente, é o tipo de filme que simplesmente hoje não atrai mais muita gente aos cinemas. Mesmo que você tenha o Robert De Niro no pôster. Cara, pra te falar a verdade, eu nem lembrava que esse filme aqui tinha saído esse ano. Antes de você ir, eu quero te desejar um Feliz Natal. Muito obrigado pela sua presença e aproveita e deixa aqui nos comentários se essa lista teve alguma surpresa, alguma injustiça ou se todo mundo que tá aqui mereceu mesmo esse macabro destino do flop.